Boa tarde a todos e todas. Hoje estamos recebendo a professora doutora Maria Encarnação Beltrão Expósito. Ela possui graduação em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, mestrado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista em Rio Claro, doutorado em Geografia, na área de Geografia Humana pela USP, realizou pós-doutoramento na Universidade de Paris I, em Sorbonne, desenvolveu atividades acadêmico-científicas junto a diversas universidades brasileiras e estrangeiras. É professora titular aposentada da Unesp, em Presidente Prudente, professora visitante na Universidade Federal do Paraná. Atua em 2 programas de pós-graduação, Geografia e Planejamento Urbano. É membro do grupo de pesquisa Produção do Espaço e Redefinições Regionais, GASPER, e da Rede de Pesquisadores sobre Cidades Médias, RECIME. Coordenou 2 projetos temáticos intitulados Cidades Médias e Consumo e Fragmentação Socioespacial e Urbanização Brasileira, Escalas, Vetores, Ritmo, Formas e Conteúdos, financiados pela FAPESP. Atualmente coordena o projeto Urbanização Periférica, Experiência Urbana e Condição Urbana e Periférica, com financiamento do CNPq e FAPESP. É membro da equipe do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, RECIME, realizou estágios de pesquisa nas universidades de Leida e Coimbra, realizou estágio de pesquisa na Universidade de Paris, com financiamento do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento. Foi presidente da Comissão Permanente de Avaliação da Unesp e membro do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Também é membro da Real Academia das Ciências de Lisboa. Seja muito bem-vinda, professora, a palavra está contigo. Boa tarde a todas e todos. É um imenso prazer para mim participar da atividade organizada pela professora Priscila, vamos dizer assim, reafirmando, né, uma amizade que é uma amizade acadêmica, uma amizade pessoal, e ter a oportunidade de trocar ideias com vocês, que gentilmente estão aqui me assistindo, em torno de um tema, que é um tema interessante, de algum ponto de vista, às vezes polêmico, já que nem todos os pesquisadores veem a comparação do mesmo modo. Então, a oportunidade de trazer algumas ideias, de fazer uma exposição e depois ficar aberta às perguntas, ao debate, é também para mim uma oportunidade de reflexão, uma oportunidade de continuar pensando neste tema. Eu irei compartilhar os slides, e com esse compartilhamento eu vou perder um pouquinho, até está aparecendo aqui no cantinho da minha tela vocês, mas se tiver algum problema, por favor, vocês avisem, né? Às vezes corre o perigo de não rodar algum slide. Como a Priscila falou, no momento eu trabalho em 2 programas de pós-graduação, um de planejamento urbano na Federal do Paraná e o programa, né, em que estou participando há tanto tempo, pelo qual eu tenho tanto carinho, um programa de pós-graduação em Geografia na Unesp. Mas, sem sombra de dúvida, a participação na rede de pesquisadores sobre cidades médias, né, e no grupo GASPER, que mais me favoreceram a reflexão sobre o tema, sobre a comparação, né, qual o sentido da comparação, por que comparamos, com que objetivos fazemos a comparação e em que plano do nosso pensamento ou da nossa ação, ou de ambos, a comparação se realiza. Então, um pouco do nosso trabalho hoje vai ser em torno desse debate. Eu começo com esse ponto de partida, que inclusive já fiz referência a ele, ser membro dessa rede, ser membro do GASPER, ter coordenado projetos temáticos, também aspecto que a Priscila adiantou na gentil apresentação que ela fez.
Mas eu acho que o terceiro aspecto é o mais relevante, é uma atitude, uma visão, um pouco de personalidade, né, minha, do gosto pelo trabalho em equipe, o gosto pelo diálogo entre pesquisadores, da iniciação científica até os sêniores como eu, sempre com o objetivo de revelar consensos, mas também de mostrar que há dissensos, quando nós vamos fazer uma leitura sobre a urbanização brasileira, sobre a realidade urbana brasileira, que eu acho que em grande medida é significativa para se compreender e para se ler também a urbanização latino-americana. De vez em quando eu não passo o slide ali para mim. Pronto. Eu organizei essa fala em 3 partes. Uma primeira parte mais geral, que eu estou falando valores e práticas que eu acho importantes para a pesquisa em equipe. Uma segunda parte, onde eu vou apresentar o que eu compreendo como comparação, já até publicado em mais de um texto que eu fiz, não há nada de novo para quem já vem lendo, mas, enfim, a gente também não tem ideias novas toda hora, e depois eu finalizo com um exemplo de pesquisa comparada, que é essa última que eu tive a oportunidade de coordenar. Então, vamos para a primeira parte, né? Eu acho que quando você vai fazer pesquisa comparada, você precisa organizar equipes de pesquisa, você precisa articular pesquisadores em torno de um tema. Uma pesquisa comparada, feita por um único pesquisador, é possível, no âmbito de uma tese de doutorado, de uma dissertação de mestrado, e conforme a abrangência, até de uma iniciação científica. Mas, evidentemente, que quando há uma pesquisa individual, o alcance dos resultados vai ser um pouco menor, porque nós não podemos comparar muitas cidades, ou não podemos comparar muitos bairros. Então, a composição de equipes é muito importante. E essa composição de uma equipe, ela vai ter que ser feita, do meu ponto de vista, pelo menos de 3 formas diferentes. Ou é possível ser feita de 3 formas diferentes. O ideal é que essas 3 formas estejam presentes no momento em que a equipe se organiza e se estrutura. Mas, às vezes, por razões de diferentes naturezas, uma dada equipe vai adotar uma ou 2 formas entre essas 3 possíveis. Uma primeira é a produção de uma base empírica comum, quer dizer, o que é que nós vamos estudar. Todos os pesquisadores deveriam, em tese, para uma boa comparação, estar estudando as mesmas cidades, né? Ou estarem estudando os mesmos aspectos de uma dada realidade urbana. Um segundo plano importante é o da produção da análise, e esse é talvez o mais difícil, né? Como é que nós vamos analisar o material que a gente produz empiricamente, né? Nós vamos, no âmbito de uma equipe, analisar todos do mesmo modo ou não? Haveria entre nós, o que é mais comum e que eu acho muito positivo, trajetórias de pesquisa que são um pouco diferentes, base teórico-metodológicas que não são eventualmente as mesmas, então é possível que com uma mesma base empírica, um pesquisador, por exemplo, tome como referência a teoria de Milton Santos, outro tome como referência autores que são marxianos, outros tomem como referência outras teorias. Me parece fundamental que essas teorias não sejam opostas entre si. Elas podem não ser as mesmas, mas é preciso haver interfaces, algum nível de identidade. E um terceiro aspecto, né, importante é como nós vamos comunicar os resultados da pesquisa. Isso não é muito simples, porque nós somos estimulados hoje, pela maneira como se organiza, né, a universidade, a produção de conhecimento, às vezes a começar a comunicar muito rápido os resultados. Então, para que a comparação se faça efetivamente, é preciso ter um pouco de calma para haver a oportunidade desse momento de comparar se realizar e nós podemos fazer essa comunicação de um modo adequado. Em outras palavras, não adianta ter o resultado para uma cidade e sair publicando sobre aquele resultado. Se nós queremos uma análise comparada, é preciso
ordenar os tempos da pesquisa, que é um tema que eu vou falar daqui a pouco. Acho que também, quando nós trabalhamos em pesquisa comparada em equipe, alguns aspectos são fundamentais. Primeiro, perguntar para quem que a gente está produzindo esse conhecimento. É um pouco diferente de fazer uma dissertação, uma tese, que é para se obter um grau acadêmico, e a gente está escrevendo, em grande medida, para o nosso orientador e para a banca. E depois é que você vai fazer uma divulgação maior. Agora, quando você está trabalhando numa equipe, né, há que se perguntar. Evidentemente que, tendo financiamento de agências de pesquisa, o objetivo central é a produção do conhecimento científico. Por isso, é fundamental a distinção entre esse discurso científico e dos demais discursos. Pode parecer banal, esse segundo ponto, mas ele não é, porque nós também, como professores, estamos envolvidos com a extensão, estamos envolvidos com o ensino, estamos, muitas vezes, comprometidos com uma difusão de conhecimento maior para a sociedade, o que é importante, o que é fundamental, mas não necessariamente é feito a partir de um discurso científico. Então, se nós queremos ter uma responsabilidade política de pesquisador, nós devemos, do meu ponto de vista, sermos sensíveis a várias formas de interface com a sociedade, mas não deixar de lado, ou não apequenar, né, ou não simplificar aquilo que se chama do discurso científico, mais elaborado do ponto de vista intelectual, respeitando a bibliografia, o estado da arte sobre um tema. Terceira responsabilidade do pesquisador, quando se trata principalmente da comparação, e acho que essa é uma grande vantagem da comparação. O que é universal? Se eu analiso 5 cidades, se eu analiso 5 bairros diferentes da mesma cidade, o que é comum? O que eu posso reconhecer nos resultados da pesquisa como parte do movimento geral, né? Como característica central da urbanização contemporânea? Aliás, isso cabe mesmo que não seja urbanização. A gente tem falando de degradação ambiental, também cabe. Se falarmos de espaços rurais, isso também cabe. O que é particular, no caso das pesquisas em que eu tenho me envolvido, é muito importante para nós. O que é particular ao conjunto das cidades médias, né? Afinal, o que esse extrato da rede urbana, esse plano intermediário da rede urbana, tem de particular, que se distingue das metrópoles ou das cidades pequenas? E, claro, as singularidades. Toda pesquisa comparativa, ela vai possibilitar a apreensão singular. Afinal, nunca uma cidade é igual a outra, nunca um bairro é igual ao outro, e a gente pode, então, pelos resultados e pela comparação, o nosso pensamento voa e vê, bom, isso é igual, isso é diferente. Quarto elemento fundamental em pesquisas de grande porte é estabelecer, ter claras quais são as relações entre método e metodologia, mas também distinguir. O método é aquele plano que nos faz operar o pensamento, né? Como é que o nosso pensamento ele opera, né? De que maneira nós construímos as ideias, de que maneira nós estruturamos um projeto. Quando eu for dar o exemplo do projeto que eu trouxe como, vamos dizer, uma possibilidade de vocês visualizarem a comparação, como ela é feita, isso é muito importante, tem fundamentos que são essenciais. E a metodologia como aquele plano em que você opera, que você coloca a pesquisa em ação, que você efetivamente articula a teoria à empiria. Então, o pesquisador, ao fazer a comparação ou participar de uma equipe, tem que ter clareza, né, sobre esses pontos, senão corre o perigo de fazer estudos de caso, ou de cair no empirismo, ou, no outro lado, cair num plano de abstração pura, que é importante, que é relevante, mas que às vezes não contribui imediatamente para a leitura de uma dada realidade. Então, quando você trabalha em equipe, existem desafios, né, que têm que ser enfrentados. Um é o desafio quantidade versus qualidade.
ele está presente, por quê? Porque nós não temos as mesmas histórias, não temos as mesmas afeições, né? Alguns de nós são mais aptos, são mais capacitados, gostam mais de trabalhar com grandes bancos de dados, de produzir uma estatística avançada das informações, né? De buscar modos de representação que sejam capazes de abranger, né, extensões territoriais grandes ou um número variado de cidades. Outros têm maior afeição, maior aptidão, maior expertise para trabalhar qualitativamente. Análise de narrativas, pesquisa participante, realização de procedimentos como entrevistas, como grupos vocais, como, enfim, análise etnográfica, etc. Além dessa relação, né, quantidade e qualidade, que nós temos que enfrentar para ela ser uma relação, senão ela vira uma oposição, ela vai aparecer também no momento de analisar os dados. Naquele segundo, não é só de realizar a pesquisa, de dizer, vamos usar essa frente metodológica ou a outra, mas no momento em que nós estamos analisando, né? Eu pego, por exemplo, os dados do censo 2022, como é que eu compatibilizo alguns resultados trazidos ali com, por exemplo, um material que eu obtive através de um conjunto de entrevistas. Não é simples compatibilizar, né? Porque os resultados não devem ser a apresentação de dados de um lado e uma análise com base em procedimentos ditos qualitativos de outro lado. Ela deve promover um imbricamento, uma articulação, ou até, às vezes, um tensionamento, né? Você tem um dado geral que um banco de dados te oferece, um banco de dados do Ministério do Trabalho, um banco de dados do IBGE, ou um banco de dados construído pela própria equipe, e você tem do outro lado falas, interpretações, observações empíricas que colocam em tensão, que problematizam, né? Que dizem, ok, tem uma tendência geral, mas tem aqui um conjunto de elementos que colocam em questão essa tendência geral, né? Que mostram isso que é o movimento da vida, o movimento da realidade, essa contradição entre o que é tendencial e o que seria contra-tendencial. Então, algumas atitudes, algumas preocupações, elas têm que ser também tomadas do ponto de vista da organização do trabalho, né? Primeiro, aqui eu já não estou falando da pesquisa, já estou falando dos resultados da pesquisa, como é que a gente vai, naquele terceiro nível que eu falei, como é que a gente vai comunicar os resultados, né? Nós somos muito hoje impulsionados a valorizar a quantidade. Acho que muita gente atribui isso à CAPES, não acho nem justo que a CAPES seja responsabilizada por isso, mas acho que a Universidade Brasileira ficou tanto tempo sem ser avaliada, que depois ela, primeiro, reagiu à avaliação, depois assumiu demais um conjunto de critérios ou de variáveis que as agências adotam. Então, no plano da vida política, da ação universitária, nós temos que sempre estar discutindo como é que a gente avalia a produção científica. E isso é muito sério numa equipe de pesquisa, porque ela sempre vai ser composta por gente que vai achar a quantidade mais importante que a qualidade, e cabe ao coordenadora fazer, vamos dizer, um meio de campo adequado para que sejam escolhidos canais de publicação bons, de qualidade, adequados, respeitáveis, né? E, sobretudo, que não haja no interior da equipe uma hierarquia que leve ao privilégio, né, das autorias. O que eu chamo de privilégio das autorias? Coordenadores de temas ou coordenador geral da pesquisa aparecer em todas as publicações. Há quem adote esta postura. Eu, pessoalmente, sou contra. Respeito quem adota essa postura, mas não é a minha. Eu acho que respeito intelectual não deve se constituir como
uma base para hierarquia. Se alguém é coordenador, porque eventualmente tem um currículo um pouco melhor, é mais velho, ok, ele deve ser respeitado por isso, mas não significa que vá se estabelecer uma relação hierárquica, né, de mando ou de obrigatoriedade na composição das autorias. E aí, disso decorre esse outro dilema, digamos assim, né? Como é que a gente trabalha com esta combinação que pode virar uma oposição entre trabalho e autoria individual e trabalho e autoria coletiva. Num projeto de pesquisa em equipe, o trabalho é sempre coletivo. Ninguém faz sozinho, né? Desde o momento que você está discutindo, por exemplo, variáveis para aparecer num mapa, o debate, as ideias, o conhecimento de cada um que está naquele debate vai contribuir para o mapa. Alguém vai fazer o mapa, é verdade, mas ficaria a pergunta de quem é a autoria desse mapa, né? Ou de quem é a autoria de um texto cujo material da pesquisa foi produzido por muita gente. Pelo que eu tenho conhecimento, gosto muito desse assunto, acompanho, como vocês viram na apresentação, eu presidi a Comissão Permanente de Avaliação da Unesp e eu me deparei com formas muito diferentes. Evidente, quando você está dentro de um laboratório de química, né, ou de físico-química, tem um modo de se produzir conhecimento muito diferente do que numa equipe que está levando a cabo uma pesquisa na área da geografia. É muito diverso o modo de produzir este conhecimento. Então, também é razoável que o modo de compor as autorias não seja o mesmo, né? Assim como as formas de fazer avaliação, né? Não se pode comparar, né, um currículo, a capacidade de produção científica de alguém que está desenvolvendo sua reflexão com base em pesquisas do tipo laboratoriais, que são um pouco mais rápidas, que têm equipes grandes, que são apoiadas por técnicos. Então, claro, às vezes o artigo tem 3 páginas e o número de autores pode chegar a ter 2 páginas, né? Como foi o exemplo famoso do artigo sobre o genoma financiado pela FAPESP. Então, é muito diferente do que a gente realiza. No caso das pesquisas que a gente tem empreendido, no GASPR e na RECIME, essas de maior porte, o combinado é sempre o seguinte: autor, quem escreve, quem produz a análise é elaborada em grande parte no encadeamento das ideias que vão compor o texto, um artigo, um capítulo, um livro. Não significa que você não deva registrar de quem a autoria de um mapa, a autoria ou a compilação de informações feitas por outros, a realização das entrevistas, etc. É um modo, cada equipe deverá encontrar o seu modo. O que eu estou trazendo aqui não é uma receita de como fazer, mas talvez trazendo quais são os desafios, né? Quais são os dilemas que a gente enfrenta ao realizar uma pesquisa de grande porte comparada. Então, é preciso, de um lado, valorizar a autonomia, porque nós não somos, não estamos numa tribo em que um cacique manda, o chefe manda como é que os outros vão fazer, né? Há uma autonomia, um grau de autonomia, mas ao mesmo tempo é preciso todo momento pensar no papel no sentido que cada um tem na equipe, e para isso fazer uma avaliação da pesquisa e dos pesquisadores, né? O fato de que a gente não deve exacerbar na hierarquização entre as pessoas, não significa reconhecer que elas tenham repertórios, experiências, expertises diferentes entre si, que vão, evidentemente, levar numa ponderação das contribuições, né? Haverá alguns que contribuem mais, ou porque dedicam mais tempo, ou porque têm mais caminho percorrido, e outros que vão se dedicar menos, porque no momento não estão podendo se dedicar, ou porque têm menos repertório ou bagagem. Igualmente importante, do meu ponto de vista, é o desafio da transversalidade, né? A pesquisa, ela não se realiza fora de um espaço-tempo,
existe uma organização institucional do trabalho, né? Ou aquilo que o professor Milton Santos, nessa semana em que estamos, né, festejando o centenário do nascimento do maior geógrafo brasileiro, ele gostava dessa expressão, uma sociologia institucional, e ela é um obstáculo, né? O que é essa sociologia institucional? É o modo como se organiza a instituição, refletindo as formas como a sociedade se organiza. Então, evidentemente, um físico, um médico, um jurista tem mais prestígio dentro da universidade, suas respectivas áreas de conhecimento, do que um sociólogo, do que um geógrafo. E mesmo no campo das ciências humanas, por exemplo, um historiador, um antropólogo tem mais prestígio que um geógrafo. Isso vai incidir sobre financiamentos, isso vai incidir sobre oportunidades para o trabalho, isso vai se refletir também nas condições de trabalho para pesquisa, na medida em que distribuição de número de aulas, né, aportes que as pró-reitorias façam uma pesquisa, tudo isso está atravessada por essa sociologia institucional. Aliás, como também as agências de fomento, CNPq, CAPES, FAPESP, FAPESP, enfim, a da Paraíba, a de São Paulo, a do Rio de Janeiro, a Araucária, que é aqui do estado do Paraná, e elas estão atravessadas por isso. E essa organização institucional, essa sociologia institucional, tem também se confrontar com a tendência da individuação, aquela que eu falei agora há pouco. A gente é levado na sociedade contemporânea, como falou Norbert Elias, a sermos indivíduos, né? E os sistemas de avaliação, eles acabam também impulsionando esse individualismo. Então, veja que nós estamos aí diante de aspectos que não são simples e que vão aparecer na pesquisa comparada. Mas, afinal, então, vamos para o que é o mais importante na tarde de hoje. O que é a comparação? Como é que nós vamos falar de comparação? Vamos partir, né, do próprio significado desse substantivo. Ele tem origem latina, ele quer dizer comparare, que quer dizer fazer com, né? Colocar lado a lado, para que a gente veja as diferenças. Quando você procura nos dicionários, você encontra com maior frequência os sinônimos, cotejo, paralelo, simetria, analogia, equiparação. Eu fiz um levantamento em muitos dicionários, né? Mas eu encontrei, eu coloquei em vermelho, porque eu acho importante para a pesquisa, o confronto e a contraposição. A gente não vê na comparação apenas o que é simétrico, o que é análogo, aquilo que eu posso equiparar, se não igualar, pelo menos equiparar. Não, eu vejo aquilo que se tensiona, aquilo que se contrapõe, aquilo que me faz pensar de um outro jeito. Isso é muito importante na pesquisa comparada. E a palavra também aparece como uma metáfora, né? Quando a gente faz isso todo dia no senso comum. Eu peguei uma metáfora importante, o amor queima como fogo, que é um verso de Camões, evidente que não é um fogo que a gente está na fogueira, que a gente saia com a pele queimada, mas todo mundo entende, né, por este modo abstrato de fazer comparação. A comparação como metáfora é comum na linguagem artística, né? No texto, enfim, numa peça de teatro, no cinema, até numa pintura, mas ela também está para nós, sabe? Nós também escrevemos, às vezes, metaforicamente. Então, também, ao fazer isso, no plano da abstração, a comparação está se realizando. Bom, qual que é os desafios que o pesquisador tem que enfrentar? Primeiro, ele tem que tomar a decisão se comparar é importante. Às vezes, quando a gente recebe um pós-graduando novo, para mestrado e para o doutorado, não é incomum, como eu tive muitos, vim com a seguinte conversa. Bom, olha, no mestrado eu estudei uma cidade, agora eu estou pensando, então, para ampliar, estudar duas. Bom, ok, mas o que é que você quer comparar? Para que você vai fazer duas? É para ter 2 estudos ou para isso te propiciar comparar? Essa pergunta tem que ser respondida, porque senão, eventualmente,
para uma pesquisa ficar mais ampla, ou ela ficar com um nível maior, né, do mestrado para o doutorado, da iniciação para o mestrado, você possa ficar com um foco só, não precisa ter dois, senão há um bom motivo para fazer a comparação. Você pode, com uma área, com uma cidade, com um bairro, aprofundar a reflexão, não precisa ter duas, três ou quatro. Agora, se você quer fazer a comparação, tem que se perguntar por quê, né? E, sobretudo, esses dois pontos que estão na linha 2 e 3, que você vai procurar semelhanças ou diferenças, ou as duas coisas, e que você está diante do desenvolvimento de uma pesquisa que vai exigir grau maior de abstração. Por quê? Você não encontra a similitude ou a diferença lá na realidade. Até encontra às vezes, mas esse bairro é diferente do outro, mas a explicação não está ali na cidade, a explicação está na sua capacidade de abstrair sobre aquilo que você está, como pesquisador, olhando. Então, esses dois autores, eles são muito interessantes, Schneider e Schmidt, porque eles dizem, nós podemos descobrir irregularidades, perceber deslocamentos e transformações, construir modelos de tipologias, identificar o que continua, né, o que permanece, o que descontinua, o que se transforma, enfim, você vai com isso tendo uma capacidade de explicitar determinações mais gerais, porque você não está com um caso, você está com mais de um caso. A comparação nas ciências sociais, ela entrou em pauta, nas ciências humanas, de um modo geral, não as sociais apenas, ela entrou em pauta no século XIX, naquele momento, né, em que estavam se instituindo os campos de conhecimento nas universidades, alguns já tinham se instituído no século XVIII, mas que as humanas eram vistas como não científicas, né? Elas queriam alcançar um estatuto científico. Então, começou a haver muita reflexão sobre como conduzir a pesquisa. E vocês sabem que a comparação é um modo, né, de pensar já longevo, muito longevo, no campo das ciências biológicas exatas. Sei lá, você vai fazer um estudo de agricultura no campo da agronomia, você põe 4 áreas, vai plantar soja em 4 áreas diferentes, sob condições de pressão e temperatura que não são as mesmas, por exemplo, né? Ou vai injetar uma substância química em 4 ratinhos diferentes para ver como é que eles reagem com uma dose maior ou menor. A comparação é própria dessas áreas. Ora, as humanas pensaram, para a gente ser científico, vamos também fazer comparação. E começaram as iniciativas nessa direção, né? Mas os autores colocaram ideias, por exemplo, o Gottman falou, a matéria humana é de grande fluidez, e as humanidades não dispunham de ferramentas de análise comparativas como aquelas das ciências experimentais e matemáticas. A gente não podia usar as mesmas ferramentas. Clozier, ele destacou, a geografia opera por 2 processos de generalização, o primeiro, da extensão e repartição, o segundo, da comparação ou da analogia. Então, a comparação está na geografia há muito tempo, como um modo de encontrar um sentido real dos conjuntos concretos, né? Por exemplo, mesmo quando você estuda numa dada região, faz um mapeamento dos biomas, onde é que estão as florestas, onde é que estão os campos, né? Você está, ao mesmo tempo, verificando a extensão, a distribuição, a repartição, e está olhando a comparação, quer dizer, isso é diferente daquilo, isso é análogo àquilo. E Lablache, né? Então, vocês estão vendo desde 1895, de vez em quando falha, ele já escreveu, o geógrafo é levado a projetar sobre o sujeito que estuda todo esclarecimento fornecido pela comparação de casos análogos, né? Já Carl Ritter publicou o livro A Geografia Comparada,
e para ele, esse é um instrumento apropriado para provocar, eu gosto dessa palavra, provocar a manifestação por oposição da individualidade de cada ser. Era um meio de discernir entre os fatos aquilo que eles ofereciam de comum em relação às leis terrestres. Então, a tradição da comparação na geografia, ela é centenária, né? E, de algum modo, então, quem está adotando a comparação não está começando do zero, muito pelo contrário. Mais recentemente, né, autores como Hartshorne já reforçou, né, a importância de realizar estudos singulares, a partir dos quais seriam feitas comparações, se veria o padrão de variação dos fenômenos, etc. Ou Pierre Jorge, para fazer análise das estruturas, o geógrafo necessita de documentos que se prestem à espacialização e à comparação. Os autores espanhóis, Bain e Sanguin, destacaram a importância dos procedimentos de extensão, localização, comparação, analogia, enfim, como modo de reagrupar fatos para extrair deles combinações. Bom, então alguns elementos devem ser tomados comuns e nós podemos emprestá-los da sociologia e da história, ou áreas irmãs, né, no campo das ciências sociais, e que já fazem também a comparação há bastante tempo. Primeiro, chamando a atenção que no caso das ciências sociais é fundamental não se limitar a estudos de casos, se deve buscar generalizações suficientemente abrangentes, e suficientemente abrangentes, nós podemos discutir o quão abrangentes elas são ou não, para potencializar a compreensão de articulações, reconhecimento de tipos, saber como agrupa os resultados, enfim, como é que se faz a comparação. E, na opinião de vários autores, a compreensão, e veja, entre parênteses, não é a descrição, é a compreensão, é a interpretação de dinâmicas e processos, né, não poderia resultar imediatamente do fato de que você está estudando 3 países, ou 3 cidades, ou 3 bairros, ou 3 indústrias, mas sim resultará a compreensão do modo como você faz a comparação, como é que você analisa os elementos, né? Isso que é o grande desafio. Então, a comparação não é simplesmente, vamos fazer 3 pesquisas, com a mesma, ou pesquisar 3 áreas, com a mesma metodologia, e depois a gente compara o resultado. Não, o que é que você quer comparar, né? Qual é o recorte que você quer fazer? Então, a comparação, ela não é feita depois que a pesquisa foi realizada, que os dados foram levantados, que você foi em campo, que você fez o mapa. Ela tem que ser pensada antes de você operacionalizar a pesquisa. Ela tem que conduzir a construção do objeto, né? E, portanto, do problema que o pesquisador quer desvendar. Então, eu trouxe aqui uns gráficos que eu não sou muito boa em desenho, mas, enfim, eu fiz para uma publicação, em que você pode, por exemplo, eu vou falar de 4 ou 5 formas de comparar. Comparar elementos semelhantes que pertencem a conjuntos diferentes. Darei exemplo. Você está analisando uma cidade média e uma metrópole, uma cidade pequena, 3 conjuntos diferentes, mas você vai tomar como referência a análise do centro principal das 3 cidades. O que eles têm de comum, o que eles têm de diferente. Então, você fixa o elemento, centro da cidade, e te possibilita comparar conjuntos que são diferentes entre si. Um outro modo é o estudo aprofundado de todos os elementos de um conjunto e das suas inter-relações, para distingui-lo de outros conjuntos, por comparação, né? Então, por exemplo, seu conjunto principal é uma metrópole complexa, extensa, composta por várias municipalidades, né? Como é que você compara os conjuntos constitutivos dela? Áreas residenciais, áreas comerciais, áreas industriais, né? Centros de negócios, shopping centers, enfim, que elementos que você... Como é que as comparações são feitas dentro de um mesmo conjunto? Inclusive, comparação de coisas diferentes entre si.
comparação entre elementos diferentes que pertencem a conjuntos semelhantes, né? Peraí, também um exemplo. Você toma 3 cidades médias, tá? Uma é fortemente alicerçada economicamente na atividade industrial, a outra fortemente alicerçada na atividade comercial e uma terceira que pertence a uma região de agronegócio, vai ter comércio e serviços voltados para o agronegócio. São 3 cidades de 250 ou 300 mil habitantes e que eu estou analisando elas pelas diferenças. A comparação já é feita pela diferença. Ou a comparação entre conjuntos diferentes a partir de um mesmo elemento. Vamos imaginar que alguém queira estudar o programa Minha Casa Minha Vida, tá? E vai estudar conjuntos habitacionais unifamiliares, né, de casas, conjuntos habitacionais multifamiliares, de prédios, portanto, e a produção do Minha Casa Minha Vida, que foi feita pela modalidade entidades. São conjuntos habitacionais diferentes, associados a um mesmo programa, tá? Portanto, é o mesmo elemento, mas que me possibilita, pelas formas diversas como foram edificados, ver também as semelhanças e as diferenças, né? E talvez a última possibilidade, né, a possibilidade da comparação entre um período atual e o mesmo conjunto no passado. Isso é interessante, eu acho muito... A gente faz muito isso em geografia e às vezes não se dá conta, né? Eu posso pegar, por exemplo, né, Campina Grande e João Pessoa, né? Esse seria o meu conjunto. O que é Campina Grande e João Pessoa hoje, quais as complementaridades, qual a concorrência que há entre as duas, e tomá-las no passado, né? Como é que isso se constituiu há 50 anos atrás, né? Você faz 2 recortes no tempo, que sejam relevantes, né? E faz uma comparação. E pode, por meio dessa comparação, explicar ou porque a hierarquia entre as duas continua a mesma, ou porque ela se transformou. Indo já para uma terceira parte dessa apresentação, eu estou me alongando, eu vou falar um exemplo de pesquisa comparada, né? Essa pesquisa, fragmentação socioespacial urbanização brasileira, alguns que estão aqui na sala participaram dessa pesquisa e, portanto, conhecem, para eles não há nada de novo, mas vamos aqui falar. Ela foi organizada, ela foi estruturada em 4 campos. Então, a comparação, ela já estava embutida nesses 4 campos. Um primeiro, os planos analíticos, que tem a ver com os objetivos. Um segundo, de método e metodologia, procedimentos, formas de condução dos pesquisadores. Um terceiro, que é o modo como a metodologia era colocada em prática, as dimensões empíricas. E um quarto, as cidades estudadas e suas formações socioespaciais. Nós escolhemos estudar cidades diferentes entre si. Tá? Aqui está o mapa, como vocês podem ver, são 8 cidades médias, de Chapecó a mais meridional, né? Até Mossoró, a mais setentrional das cidades, em diferentes formações. Temos aqui a formação, por exemplo, ligada à economia cafeeira, temos formação ligada à pequena propriedade, temos formações ligadas à grande propriedade extensiva e mecanizada, por exemplo, os Dourados, mas tomamos também 2 distritos da região metropolitana de São Paulo. Queríamos, desta vez, de fato, ter elementos para dizer, isso é próprio das cidades médias e aquilo é próprio das metrópoles. Então, estudamos 10 áreas. Os planos analíticos são os modos como nós empreendemos a análise, ou buscamos a estruturação da pesquisa para responder o objetivo geral. Foram 4. Centro, centralidade, policentralidade e mobilidade, práticas espaciais e cotidiano, espaços públicos e produção e consumo da habitação. Então, foi isso que nós escolhemos. Nós podíamos ter escolhido os planos analíticos. Por exemplo, poderíamos ter escolhido o plano analítico degradação ambiental.
Poderíamos ter escolhido o plano analítico Transformações no Comércio e no Consumo. Poderíamos ter escolhido outros temas. Foram esses os 4 que nós escolhemos. Escolhemos 5 dimensões empíricas. A dimensão empírica foi para nós o modo como, na produção das ferramentas metodológicas, a gente compunha as variáveis, compunha os elementos. Em outras palavras, se eu faço um roteiro, se nós fizemos um roteiro de entrevista, eles tinham que ter perguntas para responder essas 5 dimensões. Como se habita, como se trabalha, como se consome, como se realiza o lazer e como se realiza a mobilidade. Assim, cada uma dessas frentes metodológicas foram compostas, né, por variáveis, por questões, né, por inputs que nos levassem a compreender as transformações na cidade, avaliar se havia ou não havia fragmentação socioespacial a partir desse conjunto de 7 frentes metodológicas. 2 estritamente qualitativas, grupos focais e entrevistas. 3 quali-quantitativas, né, etnografia, análise de rede social e percursos. Eu chamo de quali-quantitativas porque elas levantaram elementos, né, informações, dados que puderam ser sintetizados estatisticamente, mas também foram compostas de procedimentos para apreender como é que os cidadinos vivem cotidianamente a cidade. E, no último plano, mas evidentemente não menos importante, a cartografia e o banco de dados que operam, né, de modo mais prevalente como procedimentos quantitativos. Essa pesquisa trouxe alguns resultados. O livro da direita, A Construção de uma Pesquisa em Ciências Humanas, foi resultado da pesquisa anterior e que ajudou a construir a pesquisa que eu acabei de sintetizar para vocês, mas o livro vermelho da direita, organizado para os professores Eda Góes e Everaldo Melazo, ele justamente traz para nós capítulos relativos a cada uma dessas frentes metodológicas. Não é apenas uma receita de operar essas frentes, mas como um modo de registrar quais foram os nossos desafios, como nós procedemos, como nós construímos esses instrumentos, como é que nós operacionalizamos a realização da pesquisa, mais que isso, como nós sistematizamos os resultados. Depois, nós, na análise comparativa, tomamos um caminho muito, eu acho, ousado. Nós não fizemos um livro por plano analítico, nós quisemos misturar os 4 planos analíticos. Enfim, a questão habitacional, ou a questão das práticas espaciais, ou a discussão sobre centralidade e mobilidade, sobre habitação, produção e consumo, estão nos 4 livros, né? Se vocês um dia tiverem oportunidade de ter acesso, de olhar o sumário, deveria ter trazido até o sumário, um primeiro em que a ênfase caiu nas relações entre a casa e a cidade, mas que a gente não analisou só a habitação, analisou como as pessoas se movimentam, analisou se elas se apropriam ou não se apropriam dos espaços públicos, enfim, como elas circulam na cidade, né? Organizado pelo Everaldo. Esse organizado por mim, que colocou mais ênfase nas descobertas, nos achados sobre a periferia urbana, por meio dessa pesquisa. Um outro, organizado pela professora Eda Góes, entre práticas espaciais e lutas urbanas, a ênfase recaiu mais sobre o social e o político, né? É o livro que a dimensão política da realidade foi colocada em maior destaque. E um 4º livro, organizado pelo Eliseu Espósito, Estruturas Espaciais em Tensão. Aqui as formas espaciais, os modos de estruturação das cidades sob a lógica fragmentária, é a ênfase que foi dada. Sintetizando com 2 ou 3 slides, existem pontos positivos na pesquisa comparada, claro que existem. 2 deles estão aqui neste slide, a interação entre saberes,
porque há geógrafos, há historiadores, há economistas, há geógrafos de diferentes formações, há arquitetos. Segundo ponto, a relevância dessa articulação entre teoria e empiria. Às vezes, de um modo que não é justo, do meu ponto de vista modesto, as pessoas pensam que a Recime é uma rede de fazer trabalhos empíricos, mas eu acho que não, que ela é uma rede que visa fazer essa relação, essa articulação entre teoria e empiria, uma teoria fortemente ancorada na empirização, compreendendo a empirização como um modo, né, através do qual a teoria, né, entra para sustentar a leitura de uma dada realidade. Outro aspecto fundamental da pesquisa comparada, eu estou retomando porque eu já falei sobre isto, é o fato de que permite ver o que é geral, quer dizer, como é que você compreende uma dada totalidade, com todos os seus elementos, com a sua complexidade, aquilo que é particular, né, a um extrato, a uma parte, a uma fração dessa realidade, é aquilo que é singular, né? Aqui caberia, no caso da pesquisa Frag-Urbio, que é geral no processo de fragmentação socioespacial. O que é particular ao mundo metropolitano, ao extrato das cidades médias, e o que é singular a cada uma daquelas 10 áreas urbanas que nós estudamos. Mas você também tem desafios, você também tem dificuldades. Uma primeira é a composição da equipe. Ela flutua no decorrer da pesquisa, né? Ela flutua porque a pesquisa demorou 6 anos, tem gente que entra, conclui o doutorado, vai trabalhar em outro lugar, tem gente que presta concurso, vai para uma outra universidade e tem que ter uma outra agenda de pesquisa. Também tem gente que entra no meio do processo, né, porque ingressa na pós-graduação e pega a pesquisa já da metade para frente. Então, isso tem que ser muito bem manejado pela coordenação, né, como é que a gente substitui quem sai, como é que a gente favorece a entrada dos que chegam. Eu acho que um outro desafio é a coordenação das agendas e dos ritmos dos pesquisadores. Esse talvez seja o desafio maior. Tem gente que cumpre prazo, tem gente que não cumpre, tem gente que faz uma parte grande, tem gente que não faz. E, claro, a pesquisa tem um financiamento, você tem que apresentar relatórios, você tem que renovar bolsas, e você tem que, então, portanto, ir manejando essas diferenças, de modo a propiciar a continuidade do trabalho. Terceiro desafio que eu acho muito importante, pactuar as decisões, né? Isso sempre tem tempo e paciência. Eu darei um exemplo. Quando nós iniciamos essa pesquisa, né, eclodiu a Covid e nós tivemos que ficar, como o mundo inteiro, isolados. Fazemos ou não fazemos certos procedimentos de modo virtual? Não foi brincadeira, foram 2 ou 3 meses de debates, a equipe ficou muito dividida no começo, houve debates até acalorados, até que nós fomos conseguindo confluir para uma posição e pactuar a decisão. Quer dizer, olha, agora nós vamos tomar a decisão que nós vamos começar online e vamos esperar acabar a pandemia e fazer uma parte presencial. Foi um pacto, né? Foi uma decisão que ao ser tomada, não pode cada um fazer do jeito que quer. Todo mundo começou a fazer online e aguardou o fim da pandemia para fazer uma parte maior do trabalho em campo. E acho que também é um desafio as competições internas dentro de uma equipe, né? O que é compreensível, o que é meio normal, o que nós banalizamos, mas isso não é muito simples, porque essas competições que são ao mesmo tempo internas, elas se externalizam na imagem que a equipe tem, né? A equipe vai construir no decorrer do tempo uma imagem diante de um campo de pesquisa, ela vai a eventos científicos, ela apresenta resultados, começa a ser as primeiras publicações, e claro, a opinião vai se formar, é bom, não é bom, está fraco, está ruim, então tudo isso é parte desse processo de conduzir adequadamente uma pesquisa que visa a comparação.
Eu agradeço a vocês pela atenção, agradeço principalmente a FAPESP e CNPq, não são as únicas, mas são as duas agências principais que têm apoiado muito as pesquisas que eu faço. Eu sou muito grata a essas duas agências, né? É uma confiança que eles depositam, e aqui umas referências rápidas a esses desenhos, imagens que estão nos slides. Parabéns pela palestra, muito boa. Eu acho que, assim, em termos de contribuição, Carminha, foi uma aula de liderança, né, e também uma aula sobre metodologia da pesquisa, né. Claro, serve mais a questão da geografia urbana, mas, com certeza, a metodologia da pesquisa como um todo está contemplada, né, nessa tua fala. Aí eu queria abrir agora espaço para perguntas, se alguém tiver. Professor Chico. Boa tarde, professora Carminha. Tudo bem? Prazer em revê-la. Muito bom mesmo. É uma saudade, né? Esses tempos que a gente teve aí na Unesp, a experiência, aprendizado. Eu super recomendo a quem está aqui, que pretende fazer uma pós-graduação, conhecer pessoas muito queridas e pessoas que se apresentaram aí até hoje são exemplos, né? Recentemente nós tivemos aí, eu tive em particular, né, a honra de ter o professor Eliseu na minha defesa para titular, foi muito legal. Professora Carminha, queria assim, tem uma coisa que sempre me instigou querer saber, qual o segredo, qual o caminho das pérolas para conseguir congregar profissionais tão diversificados em uma pesquisa e estimular os alunos a estarem tão presentes nas reuniões dos grupos, nas atividades do grupo. Você contou vários aspectos, né? Você montou aí, apresentou vários caminhos, mas assim, de uma forma, como é que você conseguiu? Né? A questão é essa, né? Você motivar tantos a estarem presentes nas reuniões, a dar aquele sentido de ideia, junto com o professor Eliseu, dar aquele sentido de ideia de Gasper, né, de grupo, entendeu? Se puder contar um pouco, se foi difícil, se foram encontrando os caminhos aos poucos. Vou respondendo uma a uma, né, Priscila? Assim, acho isso, não é muito simples, eu não sei se eu sei responder, né? Como é que eu resumiria isso? Eu acho que tem algumas coisas que favorecem encontrar esse caminho das pérolas, que você usou essa metáfora muito boa, né? Uma primeira é um traço de personalidade. Eu gosto muito do trabalho em equipe, eu não gosto do trabalho individual, eu não sou aquela pesquisadora que gosta de ficar dentro do gabinete dias e dias fechados com os livros e as ideias apenas. Eu gosto muito dessa interação, eu gosto muito do campo, então, para mim é um pouco um prazer trabalhar em equipe. Segundo ponto, Eliseu e eu, e esse é um grande mérito do Eliseu, que criou o Gasper, vimos também que nós estávamos, digamos, na periferia do sistema universitário. Presidente Prudente, além de não estar numa metrópole, quando nós começamos a trabalhar lá, era uma universidade, né, Unesp, que este ano completa 50 anos, quando nós fomos lá trabalhar, ela tinha 4 anos, era uma universidade para ser construída. Nós éramos, como ainda somos, um departamento pequeno, nosso departamento tem 23 pessoas. Então, rapidamente, nós pensamos, para fazer alguma coisa de qualidade, nós éramos ainda muito jovens, vai ser importante reunir, fazer equipe, trabalhar em torno de alguns temas. Se nós formos, né, entre o que naquela época era um pequeno grupo da geografia econômica, geografia urbana, eram as nossas praias. Se nós formos, cada um de nós, fazermos uma pesquisa, a gente vai encontrar resultados, evidente, dar uma contribuição, mas se a gente agregar em torno de um tema, isso vai ajudar. Coordenar as pessoas, Xisto, acho que tem que ter uma mescla entre um pouco de paciência, de observação, que as pessoas não são mesmo iguais, não têm os mesmos ritmos, embora elas tenham, cada uma ao seu modo, contribuições a dar, mas também não perder o timing. O que é não perder o timing? Tem hora que é preciso tomar decisão difícil, né? Sugerir que alguém
saia da coordenação daquele tema, substituir alguém que está à frente da organização da equipe de uma cidade, porque aquilo não está rendendo o que deveria, ou está muito atrasado em relação. Isso não é uma coisa muito simpática, principalmente porque no caso da nossa pesquisa, é uma composição da equipe, é gente só que a gente gosta muito, né? Vários foram nossos orientandos, pessoas que a gente convive e gosta, por isso convidamos, gostamos muito dessas pessoas e convidamos. Mas às vezes, naquele momento, não é o melhor momento para a pessoa, ou às vezes há conflitos dentro da equipe, e você tem que fazer a negociação, você tem que aparar as arestas. Então, eu gostaria de dizer que dá bastante trabalho essa administração das relações humanas. Agora, incluir os alunos é um aprendizado que é próprio da vida do Gasper. Claro que tem momentos da pesquisa, você vai escrever um projeto, né? Esse projeto, ele demorou 11 meses para ser escrito. Fizemos reuniões mensais 11 meses. Eu fiz uma primeira versão, sei lá, tinha 50 páginas, no fim até ele ser mandado para a FAPESP com 80 páginas, temáticos, são projetos muito grandes. Ele passou por várias discussões. Nesse momento, não é possível incluir os alunos, entende? Porque nós estamos trabalhando com grandes decisões e muita gente faz o trabalho desandar, ou a gente não tem como incorporar ainda. Mas à medida que o projeto é aprovado, sempre ele é organizado por momentos em que estão todos, que são os workshops, momentos que estão um orientador com seus orientandos, ou o coordenador de uma frente metodológica com os alunos e professores daquela frente, e os seminários de debate de texto. Esses, os alunos também são convidados, eles podem participar, a única exigência é, tem que ler o texto, não pode ir lá só para escutar. Então, a gente inclui. No momento da organização do campo também, né? Por exemplo, vamos fazer um campo em Ribeirão Preto, quem são os alunos de iniciação, mestrado e doutorado que tem Ribeirão Preto? Porque, claro, nenhum dos alunos da equipe estudou as 10 cidades, evidente. Numa iniciação, num mestrado, num doutorado, não cabe estudar 10. Mas teve gente que comparou Ribeirão com Maringá, teve gente que comparou Dourados com Campo Grande, que nem estava entre as 10 cidades. Então, ia para o campo, 2 carros, né, ou se de ônibus, vai todo mundo junto, porque esse momento é um momento de aprendizado para todos nós. No final do dia de trabalho, nos hotéis, geralmente se faz uma reunião. Então, desde o aluno que foi na prefeitura, atrás de um dado que ele precisava, ou de uma planta genérica de valores, ele vem e diz, ó, trouxe aqui, abre a planta, mostra, o outro conta como é que foi uma entrevista, e esse material todo depois é compartilhado. Então, eu suponho que os alunos aprendam com isso, porque eu aprendo com estar ali com eles, com tudo que eles estão trazendo, né? E eles vamos dizer, aproveitam da parceria. O que é essa parceria? Um está estudando Dourados, o outro está estudando Chapecó, e às vezes estão usando o mesmo modo de tratar uma imagem de satélite, que eu, como coordenadora, não sei tratar. Mais um ali do mestrado está ensinando um outro da iniciação, e essas parcerias vão se construindo. Então, a inclusão ocorre, mas ela também não inclui totalmente, viu, Xisto? Eu escutei de alguns alunos, eu nem me sinto parte desse projeto, esse projeto, nem sei. Quer dizer, você também tem quem não goste, tem quem acha que poderia ser de um outro modo. Talvez porque alguns imaginem que os coordenadores são capacidade de fazer tudo, mas nós não temos capacidade de fazer tudo, né? Não temos capacidade a todo momento de incluir todo mundo, porque é uma agenda de trabalho muito intensa, e às vezes ocorre de nós não termos assim um tempo para parar e dizer, vamos pensar, será que a gente muda esse modo? Esse primeiro livro que eu mostrei, da pesquisa feita pelo Eliseu e por mim, a gente escreveu ele depois, porque o parecerista depois da pesquisa anterior, o parecerista da FAPESP falou assim, vocês sabem organizar a pesquisa muito bem, vocês têm que escrever. Fizeram um livro escrevendo o que tinha acontecido. No outro, a gente escreveu dizendo como é que a gente ia fazer.
E eu acho que esses 2 momentos foram bacanas, porque erros que a gente cometeu lá, na outra não cometeu nessa, entendeu? Na outra, por exemplo, eram 6 cidades, nós produzimos um conjunto enorme de material, enorme, que nós só analisamos 30%. Foi um erro horrível. Quando eu me dei conta, já estava entregando o relatório, já estávamos aprovando a outra pesquisa. Aí na outra pesquisa, eu fui mais com o coordenador, eu cuidei mais desse encadeamento adequado da parte da análise, sabe? Então, é um pouco por ensaio e erro, enfim, não pensa que a gente tem também uma receita, não, mas tem uma experiência, digamos assim. Tem mais alguma pergunta, gente? Ó, tem aqui no chat. Parabéns, professora, pela brilhante e esclarecedora exposição. Se possível, gostaria que comentasse brevemente sobre como aplicar comparativamente a metodologia das narrativas espaciais nos estudos urbanos sobre fragmentação socioespacial. É uma pergunta de... Eu não estou conseguindo... Ana Ribeiro Soares. Isso, obrigada, Anael, pela pergunta. Esse é interessante, esse foi um nó da pesquisa, sabe? Quando nós estávamos já no meio do trabalho, né? Com nós fizemos praticamente 380 entrevistas, né? Com citadinos. Quer dizer, não dá nem para vocês terem uma ideia, uma transcrição de uma entrevista é 40 páginas, vocês multiplicam isso por 370, como é que a gente ia fazer a análise, né, dessas narrativas. A gente fez muitos ensaios e erros, sabe? Você pensou em fazer através de softwares que existem hoje para isso, mas não era simples, porque cada um desses instrumentos, por exemplo, o roteiro da entrevista, o roteiro do grupo focal, era composto por aquelas 5 dimensões empíricas. Então, na hora de analisar, de repente, alguém queria analisar a parte do consumo, outro queria... Mas ocorre que as respostas sobre o consumo não estão só no bloco de perguntas do consumo. Às vezes a pessoa está falando de transporte e ela faz alusão a onde compra. E o oposto também pode ocorrer. Ele está dizendo onde mora e fala, mas o problema de onde eu moro é o transporte. Não chegou na hora das perguntas do transporte. Então havia uma inter-relação, Anael, e aí nós descobrimos um autor muito bom, foi muito por acaso, é um autor que é da área da educação, ele não é geógrafo, autor francês, eu coloquei aí para vocês no chat, Hervé Breton. O Hervé Breton, inclusive, a análise dele é mais fenomenológica, o que não é a nossa, vocês veem que não foi fácil, mas o Hervé Breton, ele orienta você a analisar a narrativa por 3 categorias. A categoria temporal, a categoria experiencial e inferencial. E nós, o Igor Catalão, da Federal Fronteira Sul, e eu, escrevemos um artigo complementando a metodologia dele, dizendo que a categoria temporal tinha que ser espaço-temporal. O que nós fizemos, Ana? Nós fizemos assim, a gente leu a entrevista e ia colocando em cores diferentes. Tudo que se referia ao espaço e tempo do entrevistado, onde ele nasceu, onde ele mora, em que cidades ele passou, de onde veio seu pai e sua mãe, a gente ia colocar numa cor. Tudo que se relacionava ao experiencial, o que é o experiencial? Aquilo que marca a entrevista. A gente punha numa outra cor. Lia a entrevista inteira e falava, poxa, mas o que essa pessoa mais fala é do problema da violência. Então, todos os trechos relativos à violência, ou segurança ou insegurança, a gente punha numa outra cor. E, por fim, a categoria inferencial. A inferencial, para o Breton, é a categoria que diz respeito à capacidade do entrevistado de fazer uma reflexão, de fazer uma síntese, de emitir uma opinião, né? É quase que um momento em que, na conversa entre entrevistador e entrevistado, o entrevistado fala, peraí, né,
tô aqui pensando para responder sua pergunta e acho tal. Ele opina, ele revela um ponto de vista. E é muito interessante, porque às vezes você pergunta para o entrevistado assim, dá um exemplo que ocorreu em muitas entrevistas nossas, né? Onde você gostaria de morar? Era uma pergunta que tinha. Ele diz assim, gostaria de morar num condomínio fechado. É um lugar seguro, um lugar, olha. Depois você, lá no final da entrevista, pergunta assim, o que você acha que mais mudou na cidade nos últimos 10 anos? Ele fala assim, aumentou os condomínios fechados. Mas isso é muito ruim, agora eu vejo que a cidade está toda fechada. Quer dizer, aquilo que ele disse que era bom, meia hora atrás, agora é objeto de reflexão. Ele fala, é bom morar lá dentro, mas atrapalha a vida na cidade, não sei que futuro nós teremos. Então, isso é um diferencial para o Breton. Nós estamos agora, inclusive, terminamos ontem a primeira versão completa de um livro inteirinho feito com base nessa metodologia, uma metodologia que agrupa a narrativa. Porque depois que você lê 25 entrevistas feitas sobre Chapecó, eu agrupo as entrevistas, vou dizer, olha, os temas mais importantes para Chapecó é a questão do trabalho e a questão do espaço público. O tema mais importante para Mossoró, de longe, é o problema da violência. Você vai agrupando segundo aquela metodologia que você utilizou, fazendo aquelas cores. Então, foi bacana para nós ter aprendido, um aprendizado que demorou muito, mas depois que estava feito, a gente achou que os resultados foram bons. Acho que a pergunta da Nathalie, estou lendo aqui, Priscila, se você me permite, né, como foram as entrevistas, a Nathalie, inclusive, participou desse projeto, foi uma bolsista técnica importante, mais ou menos, acho que eu acabei respondendo na pergunta anterior, né, depois de transcrita a entrevista, a coordenadora foi a professora Eda, ela ainda fazia uma revisão final da transcrição, e nós fizemos essa leitura organizando por cores e agrupando e depois fazendo para cada entrevista um pequeno relatório. Olha, essa entrevista se caracteriza por uma pessoa assim, assim, com esse perfil, com essa história, e que destacou muito a importância do centro, por exemplo. Então, quando alguém ia escrever um artigo sobre o centro, falava, bom, eu seleciono a entrevista número 8, a entrevista número 14, a entrevista número 21, porque nem todo mundo pode ler e analisar 370 entrevistas, é impossível. Então, nós fizemos esses agrupamentos e isso foi que ajudou a comparar as narrativas, né? Com a professora Angélica e o professor Igor, por exemplo, nós produzimos um artigo que está no livro organizado, um capítulo no livro organizado pela professora Eda, em que nós agrupamos as falas por um critério muito próprio, que a gente achou importante. Quais falas eram gregárias e quais falas não eram? Quem eram os entrevistados que confluíam para uma ideia de cidade, quem é que destoava, né? Qual é a compreensão de cidade que aproximava as pessoas, ou o conjunto de práticas que aproximava as pessoas, e quais que separava as pessoas, né? Então, teve muitos recortes diferentes. No outro texto, a gente falou quem vai ao centro, quem não vai ao centro, quem é. Foi muito importante, porque a gente pode pensar assim, não, os ricos não vão ao centro, só vão os pobres. Não é verdade, a pesquisa não mostrou isso. Em todos os estratos sociais, tem gente que continua a frequentar o centro e tem gente que não vai mais ao centro, aquele centro principal, né? Por razões de natureza diferente, né? Com narrativas e discursos diferentes, mas nós, ao analisar a narrativa, Nathalie, o que é bom é que nada é 9 ou 90, entende? Tem muitas coisas no meio, você vai capturar compreensões de vários matizes, e é isso que eu acho que é bonito, para mostrar que existe uma teoria geral, existe uma tendência geral, existe uma explicação geral sobre a cidade capitalista, mas na prática isso é um pouco mais complexo, isso é um pouco mais diverso, isso é um pouco mais
carregado de riqueza, afinal nós não queremos tudo igual, né? E nisso está a beleza da análise das narrativas, do meu ponto de vista. Eu gosto muito desse tipo de metodologia que produz narrativas. Tem mais alguma colocação, alguma pergunta, gente? Acredito que não, acho que agora esgotou, professora Carminha. Olha, eu estava ouvindo, né, que tu falaste dessa metodologia do Hervé Bertrand, né? Eu utilizei de uma maneira bem, assim, simples, né, não foi nessa complexidade que tu mostrasse, mas justamente quando eu estava fazendo a tese, que eu trabalhei com cores também, foi o jeito que deu certo. Porque quando eu estava trabalhando só observando todas as entrevistas, não saía nada. E quando eu consegui dividir por cores cada tema, né, eu trabalhei 5 temas e coloquei as cores, foi quando saiu, né, o principal capítulo da tese, pelo menos na época, foi desse jeito. E desde então eu tenho trabalhado desse jeito, só que eu não sabia desse autor. Agora é bom porque eu tenho um embasamento a mais, né, dizer, olha, existe, né, já é comprovado por outros também, não é só por mim. Muito que bom. mesmo. Priscila, só para você saber, ele é um autor francês, o livro dele sobre as narrativas é de 22, e o Brasil traduziu em 23 esse livro, e ele está disponível na plataforma Carlos Chagas. Você entra lá, Carlos Chagas, e o livro é gratuito, pode baixar. É uma maravilha, a tradução está bem feita. Não é ele que ensinou as cores, não. As cores a gente já fazia no Gaspar. Ele ensina as categorias. Aí nós que operacionalizamos com as cores, né? Que, aliás, não foram só as 3, porque nós tivemos que ter 8 cores. As 3 das categorias e as 5 das dimensões empíricas, então dá uma sobreposição. Mas é um autor muito bom, ele está, inclusive, gosta muito do Brasil e dos brasileiros, está aprendendo português para poder dialogar mais. Ele tem parcerias com a Universidade Federal do ABC do Estado do Rio de Janeiro. Bom, e agora já me conhece o Igor, nós já conversamos com ele, e se tudo der certo, ele está fazendo o prefácio desse livro que eu fiz referência, que a gente se baseou nele, né? Ele é muito bacana, um pesquisador muito bom, o Hervé Breton. Ele ainda é um pesquisador de uma faixa intermediária e muito bom, um educador. Entendi. Eu queria agradecer, né, mais uma vez, tanto pelo tempo, né, que foi disponibilizado para a gente, né, que aqui a gente está falando desse projeto Passo a Passo, que é um projeto que é principalmente para a graduação, né, a gente traz para o pessoal da graduação em Geografia, para o grupo de pesquisa, né, que a gente tem, que é o ProSal de Geo, e também para a turma de pós-graduação em História, né, são os, digamos assim, é o foco principal inicial, né, mas está aberto, claro, para todo mundo que queira assistir, tanto das suas redes, né, como de quem participa daquele grupo, que tem um grupo de divulgação, né, do ProSal de Geo, que tem pessoas já de todo o Brasil, né, então a gente tem uma ótima representação, e sempre que eles têm interesse, estão presentes também. E eu queria agradecer a presença de alguns de vocês que estão aqui hoje. Certo? Então, Priscila, eu também agradeço a você pelo convite, a presença do Xisto e do Cleverson, professores, né, amigos, vários aqui que eu estou vendo na tela, que são estudantes da Unesp, os estudantes que não são da Unesp, eventuais outros professores que estão aí, eu agradeço a presença, a oportunidade de falar, porque como vocês são professores, vocês sabem que quando a gente fala, a gente organiza as ideias, e portanto a gente também está refletindo, a gente também está tirando novas conclusões e com isso aprendendo. Foi um prazer participar dessa tarde com vocês. Obrigada. Obrigada também, foi um prazer também te ouvir.